Oi, amigas, tudo bem com vocês? Hoje vai ser mais um tutorial e hoje eu quero fazer uma maquiagem com preto, um brilho, então vamos lá fazer essa maquiagem. Eu já lavei o meu rosto com sabonete, você pode usar sabonete, lenço umedecido. E agora a gente vai para a parte do hidratante. Eu vou usar esse daqui da Nivea. A minha pele é oleosa e ele não deixa com a sensação oleosa. Ele não é daquele de gel, ele é de creme mesmo, assim. E olha que legal, ele reduz rugas e firma a pele, ele é um creme anti-sinais, hidrata, então gosto bastante dele. Então vamos lá aplicar. Aplicar um pouquinho aqui, aqui. Eu só não vou passar no nariz, gente, como eu falei, minha pele é oleosa. E no nariz é mais oleoso ainda. Então eu prefiro não passar. Só quando tá muito frio, aí meu nariz começa a descascar aqui nessa parte, aí sim eu passo. Estou espalhando com a mão mesmo. Vou passar mais um pouquinho aqui embaixo dos olhos. Geralmente, aqui que craquela, né? Já molhei a minha esponjinha, eu gosto dela um pouco mais maior, sabe? Mais macia. A base que vocês já estão acostumadas, que é a da Fally Beauty. Eu acho que é assim que se pronuncia, até hoje não sei. Mas é a 03 e a 05, fazer uma misturinha aqui no rosto mesmo. Um pouquinho aqui, da 03. Gente, meu cabelo tá meio sujo, tá? Vocês ignoram. Tá meio bagunçado aqui atrás. 05. Agora a gente vai espalhar. Batidinhas, nada de arrastar. Se você quiser vir um pouquinho pra cá pro pescoço, tá? Como que eu sei o meu tom de base? Que muita gente tem dúvida. Você vai passar a base aqui, ó. Nessa parte do maxilar, entre o pescoço e o maxilar. Nessa parte aqui. E você vai passar e ver se vai sumir no seu rosto. Se ficar muito claro, é porque não tá no seu tom. Se ficar muito escuro, também não tá no seu tom. Tem que sumir no seu rosto, tem que ficar idêntico com o tom da sua pele. Agora, se você fez bronzeado, eu recomendo você fazer uma misturinha, usar um tom de base que esteja de acordo com o tom do pescoço, com o resto do corpo. Olha, tá vendo que essa base, ela tá sumindo aqui, tá de acordo com o meu tom de pele. Gente, eu vou usar essa base aqui como corretivo para iluminar. Porque ela tá aqui, eu não uso ela, então vou usar. Ela tem uma cobertura média e efeito mate. Vou passar com essa parte aqui de dentro mesmo, porque ela, na verdade, ela é de pump, você aperta aqui. Só que não tá funcionando. Então, assim, embalagem nota 0, né? Mas tá bom. Vou passar aqui embaixo dos olhos, nessa parte da olheira, aqui no queixo, lembrando que é para iluminar. Se você tem muita olheira, você vem com corretivo para esconder as olheiras, depois para iluminar. Aqui nessas áreas que eu gosto de iluminar. Vem com a minha fiel esponjinha novamente, gente. Eu adoro usar esponjinha. Tô bem acostumada a fazer pele, então assim, pra mim é super tranquilo e rápido. E agora eu vou usar o contorno. Vou usar uma base de tom mais escuro. Você também pode usar um pó mais escuro. Ou até o mesmo contorno mesmo. Aqueles que são próprios pra fazer contorno. Mas assim, base, pó, funciona super pra mim. Ó, apliquei um pouquinho aqui na mão. Vou usar esse pincel aqui, que é o mesmo que eu uso de blush também, ó. Na verdade, os dois são bem parecidos, ó. Então, ele é bem parecido com o de blush. Pega uma quantidade aqui. Como eu sempre falo pra vocês, aquela dica. Coloca o pincel aqui, ó, em cima da orelha e passa rente ao cabelo. Sem segredo, gente, é só isso. Se for produto líquido, você tem que ir passando aos pouquinhos e esfumando, se você ainda tem dificuldade de fazer maquiagem. Porque, como eu falo pra vocês, produto líquido mancha e seca rápido. Aqui nessa parte, sem vir muito pra cá. E vou passando um pouquinho na testa também. Vou passar mais um pouquinho dessa base clara, porque eu gosto de deixar o contorno mais retinho aqui, tá? Então passo um pouquinho aqui pra deixar ele bem retinho. Chegou a hora do blush, minha mão tá toda suja de base. Mas, ó, vou usar essa paleta da Sara Beauty.
Tem vários tons, esse daqui já tá acabado de tanto que eu uso. O pincel, comentei com vocês, ó, vou usar esse tom que é mais alaranjado e esse rosinha. Vou fazer essa mistura e vou passar aqui nessa parte durinha do rosto, misturando com o contorno. Se quiser, você pode passar um pouquinho no queixo, no nariz, mas eu particularmente gosto de passar só nas bochechas mesmo, tá? Iluminador. E esse pincel aqui de esfumar, que ele é maiorzinho. Você também pode usar uma sombra de brilho que você goste. Esse daqui é iluminador mesmo. Gente, pra você saber onde você deve passar iluminador, mais uma vez eu vou falar, é só fazer esse daqui, ó. Um dedo do olho e você passa aqui. E eu gosto de dar uma puxadinha pra cá, tá? Passar aqui no queixo, naquelas partes que eu gosto de iluminar com corretivo. Eu vou passar aqui também. Aqui e aqui no meio da sobrancelha. Finalizar com pó de banana. Esse pó de banana aqui é dessa marca. Ele não é aquele super amarelado. Eu recomendo para peles pardas e pretas pó de banana. Agora, para peles brancas, eu recomendo pó translúcido mesmo, que eu acho que fica melhor, tá? Porque às vezes o pó translúcido deixa acinzentado a pele preta. Então, tem que tomar cuidado, né? Esse daqui, ele não é aquele amarelado. Eu comprei uma vez e assim, gente, super amarelado, horrível. E esse daqui, ele é ótimo, que ele não é amarelado. Eu gosto bastante dele e ele também é bem fininho. Passando em todo o rosto, menos no contorno, no blush e iluminador. Então, vou passando nessas áreas aqui que eu preciso, sei lá. Vou pegar um pouquinho do pó compacto e esse pincel maior e vou varrer todo esse pó de banana. Então, vou tirar o pó com outro pó. Mas eu gosto de fazer isso. E só vou varrendo mesmo, sem segredo. Pra fazer a sobrancelha, eu vou usar esse pincel, que ele é duplo, que ele é chanfrado e tem essa escovinha. Eu acho que facilita muito. Um dos melhores pincéis é esse, que é duplo. A paleta da Ludurana tá toda suja de guerra, essa daqui, vocês sabem. Eu gosto de fazer a sobrancelha de acordo com o tom do meu cabelo. Então, eu vou usar um vermelho com esse marrom mais escuro. E eu vou misturar esses dois e vou preencher, começando pelo final. Parece que vai dar tudo errado, né? Mas calma, confio no processo. E eu vou também preenchendo no meio. Então, é final, meio e início. Eu gosto de deixar ela bem preenchida. Então, eu vou passando somente nos pelos, evitando sair pra fora, pra não borrar e dar trabalho depois pra tirar. Mas assim, às vezes sai um pouquinho pra fora, mas não tem problema que a gente vai usar corretivo depois. E aqui no início, eu não gosto de deixar tão quadrada a sobrancelha. Então, eu vou usando o restinho de produto que tem no pincel, o restinho de sombra, ou eu pego bem pouquinho, aí eu vou dar uma esfumada com esse pincel de escovinha, só pra não ficar muito marcado. Eu vou usar aquela base que eu usei como corretivo pra contornar a sobrancelha. Eu começo pelo início. Vou fazer do outro lado também, ó. Do início. Aí eu vou puxando para o meio e para o final. Com a mão bem levezinha. Vou saindo um pouquinho pra fora também no início. Evitando passar nos pelos agora. A parte de cima da sobrancelha. Pelo início. E eu vou contornando bem tranquila. Já contornei a parte de cima e de baixo da sobrancelha e agora eu vou usar a esponjinha para tirar esse excesso de corretivo. Então vamos lá fazer a parte do olho. Vou usar esse pincel maiorzinho e vou usar uma sombra marrom aqui nessa parte do início. Porque antes de eu usar o preto, eu gosto de vir com o marrom antes. E agora eu vou vir com o pincel menor usando o preto, bem pouquinho de preto. E aqui, ó. Somente aqui. Vou usar um pouquinho de base. Essa parte aqui, ó. Vou usar um branquinho
pra ficar mais clarinho aqui nessa parte. E agora a gente vai vir com o marrom de novo. Já passei a sombra branca. Vou aplicar nessa parte aqui. Saindo um pouquinho pra fora. Agora a gente vai usar um preto de novo, bem aqui nessa parte, bem rente aos cílios, e vai espalhar. Vai esfumar, perdão. Gente, a minha penteadeira tá um pouquinho longe aqui, então eu vou pegar um espelhinho menor pra enxergar melhor. Vou aplicar rente aqui aos cílios, como eu já comentei com vocês, e vou esfumando, vou saindo um pouquinho pra fora. Agora eu vou usar novamente corretivo pra deixar mais retinho aqui nessa parte. Vou usar aqui, ó, bem nesse finalzinho. Tirar esse excesso com a esponjinha. Vou usar a cola da Macrylan, o pincel saiu aqui, então eu tô usando um palito, tá, gente? É o que tá dando pra hoje, mas vai dar certo, ó. Peguei de novo o espelhinho, não vou passar aqui no preto, vou colocar aqui, ó, entre o branco e o preto. 1, 2 e 3. 3 lugares pra colocar a pedrinha. Eu tenho várias pedrinhas, então eu vou ver aqui qual que eu mais gosto. Vou usar prata mesmo. E eu vou pegando com o palito mesmo, ou você poderia estar pegando com o pincel da cola. Gente, é sem segredo, tá? Só pegar a pedrinha e colocar aqui. Nossa, eu gostei bastante das pedrinhas, achei todo um charme. E eu vou colocar mais pedrinhas, gente, que eu quero mais. Aqui e aqui, 3 também, ó. Segunda e terceira. Essa eu deixei mais juntinha e essa daqui mais separado. Eu achei que ficou melhor assim. Esse iluminador com esse pincel aqui, ó. Pra aplicar aqui no meio um pouquinho de brilho. Eu vou colar só os cílios. Então, pega a transição. Eita, pega a transição da gata. Eu comprei na Shopee máscara de cílios. Deixa eu mostrar pra vocês. Na verdade, 2 máscaras de cílios. Então vamos lá abrir, peraí. Tô tentando. Tava precisando muito de uma máscara de cílios boa. E essa daqui, gente, ela é baratinha. E eu adoro, tá? E eu pedi esse daqui da Ruby Rose, que é gel incolor, que é cílios e sobrancelha. Que ela tem óleo de rícino e vitamina E. Eu vou usar qualquer dia desses com vocês, tá? Mas por agora eu vou usar só a máscara de cílios mesmo. Pra juntar o meu cílios natural com o do cílios postiço, eu vou usar a máscara de cílios apenas no meu cílios natural pra juntar. Eu não quis mostrar eu colando os cílios, porque a maioria dos vídeos eu mostro, então pra não ficar a mesma coisa, né? Pra não ficar chato. Depois que eu passei, eu vou apertar bem de leve pra juntar o meu cílios natural com o dos cílios postiço. Eu vou usar um lápis de olho, esse preto aqui. Vou puxar assim, ó, e vou passar. Não vou sair muito pra fora. Vou passar máscara de cílios no cílios inferior. Gente, eu quero fazer uma boca mais vermelhinha hoje. Então, eu vou usar esse lápis aqui, que ele tá nessa situação porque não deu pra apontar com apontador, porque ele é muito grosso. Então, eu tive que dar outro jeito pra apontar. Mas vamos lá contornar essa boca. Vou contornando, não tem muito segredo, tá? Eu não quis passar logo o vermelho logo de cara. Então, contornei a boca. Agora sim que eu vou usar o vermelho. Vou usar esse batom aqui, da Dior. Chiquérrimo, né, gente? Agora eu vou finalizar com essa bruma para ajudar a fixar. Vou esperar um pouquinho secar e já volto aqui um pouco mais produzida. E foi essa maquiagem, eu espero muito que vocês tenham gostado. Curte, se inscreve e comenta aqui o que você achou. Ó, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!